Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Nós, no nosso programa, já há muitos anos, temos feito uma campanha antirracismo, porque a gente acredita que informar, que falar sobre racismo é uma maneira de provocar uma transformação na nossa sociedade. Por isso, hoje, a gente tem aqui mais uma convidada muito especial, Rô. É isso mesmo, Mari. Hoje o nosso bate-papo é com a Dé Bastos, mãe do José de 2 anos, e que tem um projeto muito bacana e necessário, que é o Criando Crianças Pretas. Dé, muito obrigada pela presença. E é o que a gente sempre diz aqui no Papo de Mãe, a gente tem que falar sobre o racismo, tem que abrir esse diálogo. E Dé, é importante também falar com as crianças sobre o tema. Oi, tudo bem? Cara, que alegria estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, tanto na TV quanto no podcast. Estou sempre acompanhando vocês e acho incrível a gente poder construir essas pontes. Eu acho, é uma frase minha que eu digo sempre que eu só há esperança nas crianças. Então, acho que essencialmente a gente tem que falar com as crianças pretas e com as crianças brancas sobre racismo, né? O racismo no Brasil, ele é um aprendizado. Então, para mim, na verdade, só faz sentido a gente preparar esse terreno para quem está vindo, para as próximas gerações, porque o futuro é daqui a pouco, né? E aí tem muita coisa também que eu acho que a gente já nem faz mais pela gente, pelos adultos, assim, a gente já nem acredita tanto. Mas a gente ainda faz pelas crianças, então eu boto fé na molecada. Desde a minha barriga, o José ouve músicas e lê histórias, enfim, todas que tenham protagonistas negros, né? Para que ele possa normatizar este lugar de admiração pela produção intelectual das pessoas pretas. Tem a questão da criação antirracista dessas famílias brancas e também como é que fica a questão da maternidade negra. O meu trabalho, ele essencialmente tem um papel de falar principalmente com as famílias de crianças brancas, para que a gente saia deste lugar de culpa e transforme isso em responsabilidade, sabe? Então, a vida de uma mãe negra é muito difícil, e é pelas vivências e por todas essas informações que a gente tem, é só você colocar num buscador de internet quais são as coisas que uma mãe negra passa, que uma mãe branca não sabe, que você vai encontrar infinitas coisas, como pedir para os filhos não correr na rua, porque uma criança preta, um menino, né, a gente está falando aí sobre os estereótipos, o menino negro sempre é alvo da polícia, para sair com uma bicicleta, leve a nota fiscal, porque você pode ser acusado de roubo. Se você está numa loja, não anda de mochila, não anda de coberto, porque você sempre vai ser visto como um elemento perigoso, né? Você sempre é o alvo, você sempre é o suspeito. Essas coisas você não precisa ensinar para uma mãe negra, mas a gente precisa falar disso com as mães brancas, a gente precisa falar de privilégio, a gente precisa falar de hierarquia racial, a gente precisa falar de educação eurocentrada, de como a escola perpetua o racismo. Então, o meu trabalho, ele é mais abraçado pelas mães pretas, assim, muitas delas, eu não estou sozinha nisso, assim, muitas delas diariamente falam, vai lá, força, não desiste não, vamos, elas estão comigo muito mais como um apoio do que como um lugar onde elas precisam buscar informação. Elas não, sou eu que preciso delas. Eu é que busco todos os dias a força nelas, nas vivências delas, para ir lá cutucar as mães brancas e falar, ei, se você não resolver isso, se você não tomar consciência, se você não ensinar o seu filho sobre isso, a gente só vai ter reprodução do racismo cruel que mata as nossas crianças pretas. E essa conversa tem que ser com os adultos, porque são os pais e as mães que vão criar essas crianças, que vão ensinar essas crianças a serem antirracistas. Sim, na verdade, assim, vou confessar para vocês, o meu trabalho é um grande fake news, assim, porque não tem nada a ver com criança. Tudo pronto, desmoralizada aí, né, nacionalmente. É isso, tem esse nome porque eu tenho fé nas crianças. A Clélia Rosa, pedagoga preta maravilhosa, que sempre está com vocês, né, já vi Clélia diversas, Clélia, ela fala que ela é criançóloga. E aí eu já pedi para ela me inscrever nessa universidade, porque eu quero esse título também de criançóloga, porque é isso, é a gente que acredita nas crianças. Mas a gente fala das crianças porque é o ponto onde todos nós temos em comum. É o que eu já disse, eu acho que tem coisa que a gente já não faz pela gente, mas faz pelas nossas crianças. Não só pelos nossos filhos,
mas pelas nossas crianças enquanto sociedade, porque todas elas são nossas. Mas é óbvio que eu não falo com criança, essa conversa é só com os pais. Porque se isso não está internalizado em você, assim, se buscar informações sobre esse assunto, se consumir intelectualidade pretas, um pouquinho antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre profissionais. Se você não procura um pediatra preto, se você não procura um dentista preto, um advogado, um arquiteto, enfim, se você não tem essa relação igualitária, né? Assim, se você só está com gente preta como, nos serviços de base, você não tem como, seu filho não vai refletir essa mesma relação. Então, é só sobre os adultos, é sobre como a gente ainda não entendeu que a gente só vai conseguir vencer isso juntos. É isso aí, Dé. E explica até porque a gente tem que usar esse termo antirracismo, antirracista, e nós estamos, inclusive, no mesmo grupo no WhatsApp que se chama Escola Antirracista. Nós estamos mesmo no mesmo grupo, eu acho que é uma iniciativa muito válida, porque esse grupo é um grupo que começou com pais brancos com crianças em escolas privadas. E aí depois esse grupo abriu, né? Hoje em dia tem muita gente de escola pública, tem muita gente, muitos pais negros, e isso é fantástico. Mas o começo dessa iniciativa, ele é muito potente quando você pensa que é gente com privilégio e gente com poder para fazer mudanças. Eu acredito demais que a pressão desses pais, esses pais que pagam as escolas privadas, esses pais que são brancos, que em sua maioria são pessoas brancas privilegiadas economicamente, tem uma força muito grande de exigir uma escola antirracista. A gente vai ter que marcar um outro para conversar sobre escola, porque aí são de uma complexidade absurda quando a gente está falando de escola. A gente precisa desromantizar esse entendimento que a gente tem de que a escola forma cidadão do bem. Quando a gente está falando de escola privada, a gente está falando de uma instituição comercial. Inclusive, a gente está falando de racismo institucional, como se perpetua ali o racismo. Como que a gente aprende a ser racista também na escola com tanta coisa, com as relações, com a educação, com a educação eurocentrada, né, que é essa educação que bota a Europa como única perspectiva. Então, isso a gente vai ter que falar num outro momento. Eu acho o grupo muito válido, valorizo demais o trabalho das pessoas que estão nele, porque eu sei que é uma posição desconfortável, muita gente está ali aprendendo, fazendo letramento racial crítico, o que não é confortável, porque as pessoas brancas não foram expostas a isso. Então, eu reconheço esse esforço, e acho que a gente precisa tomar muito cuidado para que a escola, como instituição, não se aproveite disso para fazer de forma rasa a distribuição de bolsas, por exemplo, sem cuidar de qual é o ambiente que essa criança preta e pobre, porque se é bolsista, a gente está falando de criança pobre, como essa criança ela vai transitar, como essa criança vai ser, como será... Quem dá conta da saúde mental de uma criança preta e pobre num colégio de elite? Essa é a minha pergunta. Né? Quando todas as outras crianças forem para a Disney nas férias, quem dá conta de dizer para essa criança que ela não tem dinheiro para ir para a Disney também? Então, é muito complexo. É claro que eu não posso aqui prestar o desserviço de falar isso de uma forma rasa. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente levantar essas questões, e da parte boa é de entender que os pais brancos de filhos de escola privada têm muito poder de fazer mudança e precisam meter a boca do trombone, precisam brigar por isso. Eu tenho pensado muito, conversado muito com as pessoas sobre a necessidade da gente tratar o racismo de uma forma madura, como adultos. Às vezes as pessoas brancas começam a falar disso, se isentando dessa responsabilidade. Tá, já fiz aqui um pouquinho, já comprei um livro, já comprei uma boneca preta, já fiz a minha parte. Mas ela não entendeu que se ela está num trabalho que não tem outras pessoas pretas como pares dela na liderança, ela está continuando fazendo a manutenção do racismo. Então, assim, é de pouquinho em pouquinho? Mas a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro da estrutura, fazer o que cabe a gente como indivíduo, para depois levar isso para a estrutura e enxergar essa nossa atitude diária dentro da estrutura. Porque se for tão pequenininho, que só vai refletir na sua vida, a gente vai demorar muito mais tempo para mudar. Então, precisa de um olhar maduro, precisa se expor, não tem um outro jeito de fazer isso. Não dá para... Eu tenho uma amiga que fala que vai fazer um curso como é o curso que ela vai fazer? Como abrir mão do privilégio... Não, como ser antirracista sem abrir mão do privilégio. Não dá. Abrir mão do privilégio, reconhecer privilégio é abrir mão.
tem que estar desconfortável. Se está fazendo um antirracismo confortável, está fazendo errado. Mas eu queria saber se você sente uma diferença da época que você foi criança com a criação do José hoje. Se mudou alguma coisa na sua infância para a infância do José? Claro, e é excelente essa pergunta, porque o Criando Crianças Pretas, ele nasce de um lugar de não reprodução do que aconteceu comigo também. Eu me vi uma mulher negra com mais de 30 anos de idade. Eu sabia que eu tinha pele escura, mas eu não entendia o que isso significava nesse país, né? Politicamente falando, eu não entendia o que isso significava. Então, sim, porque eu não tive uma educação que falava sobre isso. Quando eu digo que ninguém precisa ensinar um pai ou uma mãe, é nesses tempos onde a democratização da informação sobre o assunto tá aí para todo mundo ouvir. Então, assim, um pai e uma mãe negra que tem uma consciência racial, eles sabem como fazer, eles sabem do que a gente está falando. Para esses pais aqui, não faz sentido nenhum eu tentar ensinar alguma coisa, né? Mas sim, isso acontece muito, de ressignificar o que foi feito ou o que não foi feito na minha infância preta e na infância preta da galera. Várias vezes em que eu abro um conteúdo falando sobre isso, falando sobre que você queria ter ouvido, ou algum episódio da minha infância, como colocar toalha no cabelo para fingir que era liso, ou às vezes em que eu me senti burra ou menosprezada e era racismo, ou a solidão, né, na festa junina, quando você não é chamada, você nunca é escolhida com um menino, você tem que dançar com uma menina. Então, toda vez que eu abro a minha vivência preta para falar sobre isso, ou a minha, ou a que eu pesquiso, porque hoje em dia o Criando Crianças Pretas ficou muito maior que eu, já não é mais sobre a minha maternidade, nem sobre a minha experiência, é um lugar ali onde a gente pode compartilhar essa para ex-criança preta, né? Então, sim, isso vem uma avalanche de pessoas tentando ressignificar para a gente não reproduzir com as crianças. Odé, você vai ter que voltar várias vezes para bater papo com a gente. Você sabe que o espaço do Papo de Mãe, no nosso podcast, no nosso site, está sempre aberto para você, para todos os seus projetos. Legal. E você tem o seu podcast também, que a gente está junto na Olá Podcasts, não é isso? A gente está na mesma casinha. E aí, o meu podcast, ele é minha válvula de escape. Assim, eu sou comunicadora de nascença, o que eu mais amo na vida é contar e ouvir histórias e trocar com as pessoas. E aí, essa carga é muito pesada de falar sobre questões raciais o tempo todo, né? E nós, enquanto pessoas pretas, a gente não pode ser reduzido a isso também. Então, eu, como comunicadora apaixonada que sou, queria um lugar para conversar com as pessoas. E aí surgiu o Mindset, o podcast destruidor de regras. O Mindset é uma ironia, porque hoje em dia tem método para tudo, né? Tem manual de tudo, assim, tem como fazer tudo. Tem até a doida que bota lá como criar crianças pretas, pra você ver o nível de maluquice que é esse negócio de como fazer. Então, eu fui e fiz esse podcast para conversar com as pessoas sobre quais foram as regras, quais foram os manuais que elas não aceitaram. Elas foram lá e fizeram diferente. O primeiro foi com a minha mãe, velho. O primeiro podcast que eu gravei. Tinha que explicar porque que essa pessoa é essa pessoa doida, né? E misturada. Eu sou tantos lugares e tantas coisas em que eu já estive que eu nem consigo dizer claramente o que eu sou. E aí eu precisava explicar isso. O primeiro podcast eu fiz com a minha mãe, onde ela explica que a base que ela escolheu para fazer a minha educação e a da minha irmã foi a da liberdade. Aí muita coisa faz sentido. Que legal. E como chama sua mãe, né? Neuza. Um beijo para dona Neuza, então. Legal, Dé, super obrigada. E queria lembrar o que diz, até teve um manifesto da Coalizão Negra, né, que com o racismo não existe democracia. Então, e essa tem que ser mesmo uma luta ativa de toda a sociedade, né, Dé? E a gente precisa estudar. Não há um outro jeito de combater o racismo se não estudando. A gente precisa entender o quanto o racismo ele se manifesta ali no finalzinho, na ponta do iceberg, se manifesta como discurso de ódio, como manifestação, expressão de ódio, mas ele é estrutural, ele é social, ele é político, é um sistema político de opressão. Quando a gente entende o que de fato é o racismo, a gente entende que não dá para ter democracia enquanto a gente está falando de opressão racial. E quando a gente está falando de raça, a gente tem que entender que a gente está falando de um contexto social, né? E não de um contexto biológico. Então, é muita informação que a gente precisa ter sobre isso. Eu não acredito em outra forma de fazer, senão estudando. Então, é isso, vai dar trabalho mesmo.
Legal, Legal. obrigada, Dé. Um beijo grande para você. Eu que agradeço o convite e tamo junto. Sempre que precisar, tô por aqui. Um beijo para vocês.